Lição bíblica da Escola Dominical do dia 21 de junho de 2026. A introdução fala sobre o dia importante em que Jacó, que estava distante, trabalhando lá para o seu sogro, ele retorna à casa do seu pai para reconciliar com seu irmão Esaú. Eles estavam em conflito, como nós estudamos na lição passada. Eles estavam em conflito e Esaú tinha jurado o seu irmão de vingança. Não sabemos se esse juramento foi até de morte, mas esse conflito familiar faz com que Jacó fique muito tempo distante da sua família, e também ele casou, né? E agora com seus filhos, as suas esposas, ele vai trabalhar com seu sogro Labão. E depois de muitos anos, né, Jacó retorna para a casa de seu pai para reconciliar com seu irmão. Mas Jacó tinha passado por duas experiências. A primeira, que ele viu a escada, anjos descendo e subindo, e ele diz: quão tremendo este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. A escada fala do acesso, da oração. Lá em Hebreus capítulo 10 diz: entremos com ousadia no trono da graça, no santuário da oração, entremos pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. O velho caminho era o Antigo Testamento, e o novo e vivo caminho foi Jesus quem abriu para nós este caminho. No Antigo Testamento o caminho era velho, no Novo é vivo. No Antigo Testamento o sacrifício era morto, e no Novo ele é vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a escada fala do acesso. Depois ele luta com o anjo e tem a sua vida transformada, o seu nome é mudado para Israel, e essa luta fala da nossa perseverança, da nossa insistência. Ele diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. Então a perseverança foi uma das qualidades de Jacó, inclusive na luta com o anjo. Não te deixarei enquanto não me abençoares. A perseverança foi uma marca na vida dos grandes heróis. A Bíblia diz que Moisés perseverou, mantendo-se firme naquilo que era invisível, deixando de ser filho do rei Faraó para ser filho de escravos. A Bíblia diz que Abraão, ele caminhou por muitas cidades, né? Era um nômade, mas a Bíblia diz que ele perseverou, olhando para aquilo que era invisível, buscando a cidade cujo alicerce e arquiteto era o próprio Deus. Então essa perseverança na vida dos heróis da fé é o que dá o sucesso no ministério deles. E aqui Jacó perseverou na luta com o anjo. Então a luta fala da nossa luta diária, né? Nós temos que lutar para perseverar na oração, na leitura da Bíblia, no estudo da palavra. E quando você persevera, você tem experiências com Deus, na oração e no estudo. E aquilo que você tem de experiência, ninguém toma de você, né? O que Deus te deu, ninguém toma. Os seus estudos, a sua capacidade de conteúdo que você já tem ao longo dos anos de leitura de Bíblia, de livros, isso ninguém tira de você. E Esaú ficou com aquele sentimento de perda. Seu irmão tinha tomado algo dele. Mas, na verdade, ninguém toma nada de ninguém. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. E quando alguém toma algum bem material injustamente, a Bíblia diz que aquilo vai apodrecer dentro da pessoa, vai fazer mal para a pessoa que quer tomar alguma coisa do seu parente, né?
E aqui, na verdade, foi Esaú que aceitou a proposta, não foi tomado. A Bíblia fala que Esaú desprezou a primogenitura e depois, com lágrimas, ele quis de volta. Mas Jacó, ele é um homem não só de paz, mas ele é também um diplomata. Você vê que Abraão teve que fazer guerras para se defender dos inimigos. Isaac foi um homem de paz. Ele não fez guerra com ninguém. Lá em Gerar, seus poços eram entupidos, mas ele perseverou abrindo outros poços. Então, Isaac foi um homem de paz. E Jacó vai para além de Isaac e Abraão. Além de ser um homem de paz, ele foi um diplomata com seu irmão. Ele mandou presentes antecipadamente. Ele se dobrou 7 vezes para o seu irmão. Então, ele foi além de um homem de paz, foi um homem diplomata, foi um homem de reconciliação. E Jesus nos ensinou sobre a reconciliação. Ele disse: reconcilia depressa com teu irmão antes que você vá para uma audiência e o juiz toma tudo de você. Então é melhor fazer um acordo na antessala. E a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, ele derrubou a parede da separação e a Bíblia diz que ele reconciliou o mundo com Deus. Reconciliou a humanidade, né? Não o sistema deste mundo. Então ele reconciliou a humanidade com Deus quando morreu. E de 2 povos, gentios e judeus, ele fez um só. Hoje não existe 2 povos. A Bíblia diz que só existe um, que é a Igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. E Jesus disse: os antigos ensinaram revidar, odiar inimigos, lá no Antigo Testamento. Mas eu vos digo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele é mediador de uma nova aliança, ele veio reinterpretar a lei. Então, toda vez que você prega no Antigo, você é obrigado a passar pelo filtro do Novo Testamento, pelo crivo do Novo Testamento. Então, Jacó coloca aqui os seus filhos à frente, Leia na frente, a Raquel um pouco atrás e José mais atrás, que ele amava mais, com medo ainda do ataque do seu irmão. Mas, na verdade, a mulher que ele mais amava, se você analisar, ela era mais idólatra. Leia ainda era mais crente que Raquel. E Jacó, o seu filho José, seu filho preferido, menor, estava mais próximo dele. A Bíblia enfatiza essa preferência. E o encontro entre Jacó e Esaú foi uma festa, foi uma alegria. Jacó deu presentes, ele foi um diplomata, né? Então o Espírito Santo, ele não age por força nem por violência. A Bíblia diz: é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Esaú fala: não, mas eu não quero presente, eu não preciso de presente, estou bem, estou abençoado também. Mas Jacó, ele faz questão de entregar um presente para o seu irmão, e eles se abraçam, se beijam, reconciliam e se perdoam. Então, o ministério do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que nós pregamos, é o Evangelho da reconciliação. A Bíblia diz: não embriagueis com o vinho da contenda. A Bíblia diz: o obreiro precisa ser inimigo de contendas. E a família de Jacó, apesar de ter reconciliado ali, não ficou. Ele partiu porque ele já tinha seus filhos, suas esposas. Ele partiu para uma outra cidade, Sucote, que fala de abrigo. Ele não ficou ali com seus pais. E a Bíblia diz que lá ele fez um altar ao Senhor. Aqui agora era um homem transformado, né? Era um Israel que Deus transformou ele. O Espírito Santo faz isso, transforma o homem velho numa nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.